Então, pessoal, mostrar para vocês aqui um aplicativo, a regra de 3, simples. E esse aplicativo eu já trabalhei ele com os alunos do nono ano, tá? Eu desenvolvi o aplicativo mês passado, agora mês de setembro, e cheguei a trabalhar em sala de aula com meus alunos. Aqui na tela inicial a gente tem aí os tipos de razões, tá? Razão direta e razão inversa, e tem um quiz, né, que é onde o aluno responde aí 5 perguntas usando o aplicativo. Também foi passada uma atividade para casa, aliás, foi até na plataforma do Google Sala de Aula, né, que eu passei, para eles também resolverem utilizando esse aplicativo. E aí, aqui inicialmente, ele pode clicar na razão direta, e aí tem as instruções aqui dele digitar os 3 valores conhecidos e o desconhecido. Na sequência, ele clica em calcular. A gente vai dar só aqui um exemplo, né, rapidinho, para a gente estar mostrando aqui, tá bom? Vou usar aqui 24, por exemplo. Aqui, o aluno clicaria em calcular o valor de x, aparece aqui, tá? E aí, tem esse botão aqui explicando o resultado. O aluno pode clicar e aqui vai estar mostrando qual foi o procedimento que foi usado para os cálculos, né? Então, aqui a gente tem esse botão também explicando o resultado. Aí, as grandezas inversas, a mesma coisa. Aqui tem o local do aluno estar colocando os seus valores. Ele lá determinando a ordem, tá? E no caso, no momento que ele colocar lá, distribuir os números, aí automaticamente que ele já vai fazer a inversão, né? O cálculo corretamente. Aqui também tem o botão explicando o resultado, tá? Aqui, por exemplo, de 5 para 35 aumentou aí, né? Uma multiplicação por 7, aqui ele dividiu 2 por 7 para encontrar 0,28 aproximadamente, né? E aí tem aqui esse botão aí, ele indica exatamente o que foi feito nessas operações. Quando nós queremos aqui responder as questões, então aqui foi criado o quiz, né? E aí a pergunta 1, por exemplo, o aluno clica, aí aparece, né, ao clicar o botão, aparece aí a pergunta, e aí tem o valor atual. A questão vale 2 pontos. À medida que o aluno for errando, ele vai perdendo alguma pontuação. Por exemplo, aqui, olha, 625. Se o aluno achar que é 625, ele fizer o cálculo, inclusive eu instruí os alunos para eles até usarem lá a tela inicial, no caso, usando grandeza direta ou inversa, a partir do momento que ele lesse aqui a questão. Mas aí supomos que ele colocou aí 625, então já aparece aqui, olha, aparece em vermelho. Quando aparece vermelho é porque ele errou. Sua resposta está incorreta e o valor do item foi reduzido em 0,2 pontos. Verifique a ordem das grandezas e use a tela de grandezas direta para efetuar o procedimento. Ou seja, aqui ele já dá uma pista que são grandezas diretamente proporcionais. Então, o aluno aqui, ele vai refazer, né, refazer o cálculo. Ao refazer o cálculo, ele vai clicar na nova resposta que ele acha que seja. Então, se ele clicar na resposta errada, aqui, por exemplo, eu usei 1.200. Ele clicando na resposta errada, olha o que acontece. Sua resposta está incorreta e o valor do item foi reduzido em 0,2 pontos. Verifique a ordem das grandezas e use a tela de grandeza direta para efetuar o procedimento. Então, assim, ele vai sempre dando pistas, tá certo? Ele já vai alterando. Aqui, por exemplo, quando ele clica aqui na resposta correta, ele já tinha perdido lá, a questão valia 2 pontos, né? Mas aí ele clicou 2 vezes, ele foi perdendo. Inclusive aqui tem algumas questões que tem item que ele perde 2 décimos, tem item que ele perde só 1 décimo, dependendo da lógica
da alternativa, certo? Se for um erro sem explicação, ele perde 2 décimos. Se for um erro mais próximo da resposta, que o raciocínio daria para ser ali, né? Então, ele perde apenas 1 décimo. Que no caso aqui, eu não cliquei, mas em 2.500 ele perderia só 1 décimo, porque às vezes ele poderia multiplicar usando a proporção inversa e realmente iria dar 2.500. Mas aí que ele foi mais no rumo de que quem chegou a 1.200, quem chegou que uma era para ser 12.000, no caso tem 2.200, né? Bom, aliás, era para ser 120. Bom, e aí quando a resposta é correta, aí vem aqui os parabéns e vem a nota. Indo para a próxima pergunta, né? Aqui tem o mesmo procedimento, a pergunta, ele clica na pergunta, vai aparecer a pontuação correta, tá? E aí, ele vai ler, vai analisar, se ele quiser voltar lá na parte de calcular pelo aplicativo, ele pode voltar, ou ele pode já fazer os seus cálculos aqui, tá? E tentar resolver a questão. Aí, por exemplo, um muro de 10 metros foi construído utilizando 2.100 tijolos. Caso queira construir um muro de 30 metros, né, nas mesmas condições do anterior, quantos tijolos seriam? Aí aqui o aluno ele pode voltar lá para fazer o cálculo, ou ele poderia já fazer na caneta, mentalmente, enfim, e colocar. Se ele clicar na resposta correta, já vai aparecer aqui, ó, parabéns, trata-se de grandeza, ainda explica, né? Trata-se de grandezas diretamente proporcionais, ou seja, à medida que uma triplica, a outra também é triplicada. E aparece aqui a nota dele, no caso, 2 pontos. Então tem esse quiz bem bacana, são 5 perguntas, todas elas envolvendo grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Aí eu trabalhei esse aplicativo em sala de aula, né, durante as aulas remotas, e eles gostaram bastante, graças a Deus, né, e é isso. É um dos nossos aplicativos aí, para que nós possamos aí estar trabalhando. E aí, no finalzinho, a gente pode estar fechando, pode estar voltando lá para a tela inicial, tá certo? Então é isso, pessoal.